Shiba Inu e Akita, as moedas de cachorrinho que estavam deixando tanta gente milionária, caíram 30% e 40% só na última hora. Por que isso está acontecendo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, aqui quem tá falando é Lucas Cordeiro, um dos analistas aqui do Clube Cripto, e no vídeo de hoje a gente vai entender de vez por que Shiba e Akita, as moedas concorrentes do Dogecoin, né, as outras moedas de cachorrinho, estão caindo 40% a 50% só no dia de hoje. Isso tem a ver com causas fundamentalistas, não técnicas, então eu já vou explicar isso já. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no preço, cara. Na hora que eu tô gravando esse vídeo, Shiba caiu 36%, e tinha caído mais um tempo atrás, agora ela voltou um pouquinho. Se a gente for olhar aqui a Akita, que é uma prima menos desconhecida da Shiba, né? Caiu quase metade do preço, cara, 48%, isso é muita coisa. Quem investiu no topo tá sofrendo 50% de prejuízo, perdeu 50% do capital, isso é sem contar alavancagens, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é muito comum. Mas então por que tá acontecendo isso? O que aconteceu? Pra gente entender isso, a gente tem que ver algumas notícias um pouco mais antigas. Aqui a gente vai no site da Money Times, dá uma olhada aqui numa notícia do dia 9, né? Hoje a gente tá no dia 12. Aqui, nessa notícia eles falam que os desenvolvedores da Shiba mandaram metade dos tokens existentes para a carteira do Vitalik, que é o cofundador do Ethereum. Por que eles fizeram isso? Aparentemente numa tentativa de queimar metade do sup das moedas e assim inflacionar o preço, para fazer ela subir, né? Menos moedas em circulação, mais o preço sobe. Só que, cara, esse tiro literalmente saiu pela culatra, porque eles esperavam que mandasse esses 8 bilhões de dólares em Shiba pro Vitalik fosse só servir como marketing, né? Mandou para ele, mas ele nunca vai usar, porque ele é um cara muito respeitado, ele não ia estragar o futuro de uma criptomoeda só para ganhar dinheiro, né? Só que, cara, essa foi uma ideia muito idiota. Primeiro porque, cara, você tá mandando metade das moedas existentes pra mão de um cara só. Ele pode simplesmente destruir o mercado da sua moeda assim que ele quiser. E foi mais ou menos isso que aconteceu, só que tem uma justificativa também, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. A Shiba e a Akita também aparentemente teve a mesma ideia, eles também mandaram uma boa parte do suplício de moedas para a carteira do Vitalik, tudo para ele lá, como uma maneira de queimar os tokens. Eles podiam muito bem ter mandado isso só para uma carteira aleatória e simplesmente ter esquecido a seed, dessa forma queimando metade do seu supli sem fazer alarde, mas provavelmente eles quiseram mandar para o Vitalik para fazer um marketing, né? Porque chama atenção você mandar 8 bilhões de dólares para uma pessoa. Mas beleza, aconteceu isso. Daí o que a gente estava vendo hoje? Aparentemente, nas últimas horas, alguns pesquisadores estavam olhando as carteiras do Vitalik, né, monitorando os endereços Ethereum dele e tudo mais. Eles separaram que ele começou a desovar essas moedas todas. Olha aqui no site da Investing a gente tem, por exemplo, essa notícia que saiu uma hora atrás. Ó. Vitalik Buterin provoca queda em Shiba e outros tokens tirando sua liquidez. Aqui eles falam que ele pegou e simplesmente vendeu todas essas suas moedas numa forma de realmente tentar derrubar o mercado, porque essas moedas de cachorrinho estavam aumentando muitas taxas do Ethereum. De certa forma isso é verdade, porque eu realmente fui fazer uma transferência de Ethereum hoje e as taxas estavam tipo $50, estavam muito absurdas, sendo que não falei nem uma semana atrás eu estava fazendo transferência a $9, então realmente essa febre por esse tipo de moeda aumentou o preço das taxas. Mas será que foi só por causa disso? Ele também não ia destruir um concorrente só pensando em salvar a sua moeda, né? E a gente pode ver isso, por exemplo, aqui no Twitter. O nome dele, inclusive, hoje foi para o Trending Topics do Twitter lá nos Estados Unidos. Por causa disso, muita gente reclamando, muita gente também incentivando ele a ter feito isso, porque várias pessoas não gostaram desse movimento de criptomoedas sem projeto, ganhando tanto atenção assim, né? De certa forma não passa uma imagem muito boa da comunidade de criptomoedas, que a gente pensa em investimentos. Mas também foi por uma boa causa. Aparentemente ele vendeu 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 200 milhões, pelo que eu tava vendo, de Shiba, e ele mandou todos esse 1 bilhão e 200 mil dólares para uma carteira de um fundo de criptomoedas indiano focado em combater aquela doença, sabe aquela doença que, né, tá fazendo todo mundo ficar em casa, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube? Então, de acordo com o que eu vi por aí,
ele pegou e mandou 1 bilhão e 200 milhões de SHIB para essa carteira, para esse fundo específico para tentar ajudar a Índia a controlar essa doença toda lá, porque os caras lá estão sofrendo muito. Então, cara, de certa forma ele conseguiu não sujar o nome dele, porque ele fez isso por uma boa causa, vamos dizer assim. Só que eu não sei se esse fundo já vendeu as criptomoedas todas, mas também tem várias notícias dele pegando aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui. Falando que ele vendeu 22 bilhões de unidades do SHIB lá na Uniswap, que é a exchange descentralizada, e também vendeu 25 bilhões na Uniswap na versão 2. Né, de certa forma, para tentar não sofrer tanto com o spread. Então ele não fez só boa ação, né? Ele recebeu 8 milhões, pegou e doou 1 bilhão e 200, não é tanta coisa assim. Mas, então, basicamente é isso. Por que as moedas estão caindo? Respondendo a pergunta, né? Por que tá todo mundo desesperado? Porque o Vitalik recebeu de graça metade do suplemento de todas as moedas e simplesmente decidiu vender por uma série de causas que a gente não tem como ter certeza até ele fazer algum pronunciamento, né? Muita gente tá xingando ele pra caramba no Twitter, muita gente mesmo, se você for entrar no Twitter e lá ver as últimas publicações, cara, o pessoal tá realmente revoltado. E, cara, não tem o que fazer, simplesmente legitimamente, ele não roubou essas moedas foram entregues pra ele de graça, e ele simplesmente tá fazendo o que ele quer com as moedas. Agora a gente tem que pegar e observar e ver como é que essas criptomoedas vão reagir a esse impacto, a essa liquidez toda no mercado, né? Quanto será que elas vão cair? Será que ele já vendeu tudo? Será que vão vender mais? Será que esse fundo que recebeu 1 bilhão de dólares em SHIB vai pegar e vender tudo isso de uma vez só? Até porque, né, a gente sabe que não dá pra comprar remédio com SHIB. Com Shiba, os caras vão ter que transformar isso para dólar, para fazer isso eles vão ter que vender. Então a gente não tem, as notícias não são muito boas para quem tem essas moedas na carteira. Eu particularmente não tenho, eu não gosto de investir nesse tipo de projeto. Eu prefiro ter alguns projetos mais sólidos. Mas a explicação tá aí. Basicamente elas estão caindo porque alguém teve a ideia genial de dar metade do suplemento geral de moedas na mão de um cara só e esse cara decidiu vender. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de pegar e se inscrever aí embaixo, curtir e clicar no botão de curtir se você gostou do vídeo. E comentar aí, cara, o que você vai fazer agora? Você vai continuar investindo nessas moedas? Vai continuar apostando nelas? Ou acha que agora elas morreram de vez? Comenta aí embaixo que a gente pode fazer um próximo vídeo só falando sobre esse tema, beleza? Falou!